Bom dia, a voz como é que tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Você abriu esse vídeo aqui de manhã para ver notícias, então vamos embora ver notícias, explicando só por que tá essa qualidade maluca. Eu estou no aeroporto ainda de Confins. Eu vim cobrir o jogo do Fluminense, Confins, em Minas Gerais. Eu vim cobrir o jogo do Fluminense na quarta, na quinta não dava pra ir pro Rio, enfim, tava com problemas no Santos Dumont de chuva. E enfim, ninguém conseguia ir pro Rio, alguns preferiram ir para São Paulo, dormir em São Paulo. Eu fiquei aqui em BH mesmo, dormi, são 6 e pouca da manhã agora. Eu vou pegar para São Paulo, depois de São Paulo pro Rio. Chego no Rio 20 minutos, faltando 20 minutos para as 11. Mas vamos embora. Primeiro até vou até usar esse tema aqui logo então, faltando 20 minutos para as 11. Porque a coletiva anunciada pelo Fluminense, tanto para os jornalistas na quarta-feira ainda, para o público na quinta-feira, a coletiva do presidente Mário Bittencourt, que deve acontecer, né? Está agendado e já foi reforçada ontem nas redes sociais, nessa sexta-feira. Bem, por que isso está virando um tema aqui? Primeiro é que a gente quer saber os temas que vão ser abordados, né, nessa coletiva. Se vai ser só uma coletiva de perguntas mesmo, se vai ter algum... Peraí que o áudio ficou baixo, né? Vai ter algum pronunciamento antes dele, de falar sobre algum assunto específico, como tem acontecido, né? Já as coletivas só de perguntas ficaram lá em 2019, 2020, e recentemente já tivemos pouquíssimas coletivas. Segundo, é para dar uma justificativa. Até agora, são 5 para as 7 dessa sexta-feira. O Fluminense, lembrando, o Fluminense informou desde quarta aos jornalistas que teria essa coletiva. A gente ainda não sabe, não foi comunicado, não foi falado nada sobre inscrição, credenciamento para poder fazer perguntas. Nem a assessoria do clube passou nada, nem, enfim, notícia em lugar nenhum, já foi perguntado. Eu conversei com outros repórteres que também falaram a mesma coisa, perguntei a assessoria, e eu perguntei a assessoria do futebol, e a assessoria do futebol falou que, como é o caso da coletiva com o presidente, a assessoria não é diretamente com eles, é a outra parte da assessoria do Fluminense. Enfim, questionei também, nenhuma resposta até agora. E como eu vou voar agora, né, obviamente no voo não tem internet, pode ser que, enfim, a gente não sabe. Faltam 4 horas, menos de 4 horas para a coletiva, e a gente não tem qualquer informação de como será feito o credenciamento, a inscrição, se vai haver um número limitado de pessoas, até que horas pode pedir, enfim. Uma comunicação, eu gostei lá do termo, até que o Paulo Brito do Netflix colocou no Twitter, que é uma comunicação que não comunica. Tem acertos, mas tem muitos erros também. Enfim, estão só avisando, mas vai ter transmissão da coletiva aqui no Raiz Tricolor também. A partir de 11 horas, eu vou chegar 20 para as 11 no Rio, vou correndo lá pro mesmo lugar que eu fiz a live do Canal 20 e vou transmitir a coletiva com um comentário. Se você quiser ver só a coletiva, só ouvindo o Mário falar por 200 horas e com as perguntas de jornalistas, você pode ver na Flu TV, vai ser transmitido ao vivo pela Flu TV, mas querendo ver a coletiva com os meus comentários, aqui no Raiz Tricolor eu vou passar a coletiva na íntegra. Segundo assunto, Matheus Ferraz. Segundo assunto que tá aí. Matheus Ferraz e Egídio, né? São 2 assuntos de renovação, por sinal, curiosidade, as 2 notícias do Paulo Brito, 2 conversas dele com o empresário Paulo Brito lá no Netflix, as 2 são publicadas lá na íntegra no Netflix. Primeira coisa, sobre Matheus Ferraz. Basicamente, o jogador disse, lembrando, Matheus Ferraz tem contrato até 2022. O contrato dele foi renovado em 2020 ainda, ali mais ou menos na época de Danilo Barcelos, que foi contratado. Matheus Ferraz também teve seu contrato renovado, ambos até o final de 2022. Mas o assunto aqui é Matheus Ferraz. Lembrando, ele teve contrato renovado até 2022 e naquele momento já se questionou muito pela idade e pela importância dele no elenco em 2020. Matheus Ferraz teve uma importância muito grande no primeiro semestre de 2019, se lesionou, voltou em 2020. Era muito pedido pela torcida no início de 2020, o Odair preferia escalar Lucas Claro e Nino, Digão e Nino, às vezes até Digão e Ferraz, enfim, mas ele era muito pedido pela torcida. Caiu de produção, virou reserva. Depois de reserva, nesse momento da renovação, ele já era até a terceira opção, né? Porque tinha Digão, Nino, tinha Lucas Claro ali também já chegando no Fluminense, e tinha Matheus Ferraz. E no momento da renovação a gente lembrou dos problemas que seria uma renovação com ele, com o Luan Freitas, né? Que estava vindo. E a diretoria, esse é mais um daqueles que eu compreendo quando a diretoria tem erro de futebol. Isso pode acontecer, né? Não deve acontecer,
Mas isso é passível. Quando eu falo pode, não é que eu permito. É que é passível de acontecer. Isso acontece. Erros de futebol. Você contrata um jogador que parece bom, e aí o jogador chega aqui e não joga nada, e aí vai para outro clube e destrói. Tá? Enfim, isso pode acontecer. Acontece de vez em quando. Agora, erro de planejamento, para mim, é um dos piores erros. Porque você renova com o Matheus Ferraz, eu não lembro exatamente o mês, mas foi ele por volta de agosto, por aí. E você renova com o Matheus Ferraz por mais 2 anos, né? 1 ano e meio ali. E você... Aliás, por 2 anos, 2 anos e pouquinho. Você renova com ele por 2 anos. E você, no início da outra temporada, você tem um zagueiro já pronto para começar, tanto que começa jogando, que é o Luan Freitas, para ganhar experiência. Você mantém... Só perdeu o Digão. E não foi por intenção do Fluminense, vamos lembrar. Veio uma proposta da Tailândia, ou seja... E você perdeu um zagueiro e trouxe mais 2. O Fluminense traz Manuel e traz David Braz. Ou seja, você renovou com ele para virar a 5ª opção, não a 6ª opção, né? Considerando que já tem Lucas Clarinino, Manuel e David Braz, Luan Freitas, que foi relacionado para os últimos jogos, quando o Fluminense não teve Manuel ou não teve um dos zagueiros. E agora, Matheus Ferraz é a 6ª opção e foi renovado há 1 ano atrás. E há 1 ano atrás, se ele fosse titular há 1 ano atrás e agora deu errado, aí ok, é o erro do futebol lá que eu falei. Agora, não, Matheus Ferraz já era a 3ª, 4ª opção em 2020, quando ele foi renovado. Então, enfim, é aqueles erros de planejamento. Mas a entrevista lá, voltando para a entrevista, o Nilson Moura, que é o empresário dele, falou de que, basicamente assim, falou de que ele quer jogar. É isso. É a contratação de outros zagueiros, óbvio, ali que tem alguma coisa e tal, enfim, mas ele confia no trabalho do jogador, enfim. E Matheus Ferraz quer jogar. Ele, lembrando, ele ainda tem mais 1 ano que vem de contrato. Acredito que seja o último contrato de Matheus Ferraz na carreira. Ele já tem uma idade mais avançada. Pode ser o último, como pode também não ser. Ele pode voltar para jogar na Série B também. Talvez um América Mineiro que pode ser rebaixado. Ele já jogou por lá, enfim, Sport. São clubes que podem estar na Série B ano que vem, podem contar com ele. E o Fluminense tem mais 1 ano de contrato. Provavelmente, o que o Fluminense vai fazer? Não duvidaria se isso acontecesse. Vai emprestar o jogador, pagando parte do salário, pagando o salário inteiro, ou não pagando o salário, que eu acho bem difícil, lembrando que ele teve um aumento salarial no ano passado. No ano que vem, ele não deve ficar no Fluminense. Mas, enfim, ele quer jogar e tá certo de querer jogar, né? Renovou o contrato com ele. Eu ficaria puto se o jogador não quisesse jogar, né? Porque acabei de comer um pedacinho de queijo. Eu tô em Minas, né? E o segundo ponto é sobre Egídio, para fechar o vídeo, senão o vídeo fica muito grande. Sobre Egídio, a situação é um pouco mais simples. Egídio tem contrato até o final do ano. O Paulo Brito falou com o Eduardo Duran, que é empresário do Egídio. E, bem, basicamente o que o Duran falou é que o clube até agora não procurou ele para renovação. De que eles não estão preocupados porque Egídio tem mercado. Isso, lembrando, palavras do Eduardo Duran. Egídio tem mercado e... isso não tá ali preocupando eles por agora, não, mas que o clube não procurou. Enfim, essa foi as falas do Uran. Acho que não tem mentira nenhuma aí, pelo menos. Não procurou, a gente não tem como saber. Vou até pontuar isso já já. Mas Egídio tem mercado, Egídio tem mercado. Vou ser sincero, a gente tem raiva de Egídio, como torcedor, e enfim, direito nosso. Mas vamos ser sinceros. Vocês acham que, olhando as laterais esquerdas aí, o desastre que são os elencos do futebol brasileiro, quando a gente fala que o Fluminense é 7º porque o Brasileirão está muito fraco, vocês olham para qual time ali abaixo do Fluminense e pensam, nossa, ele não tem vaga nem no Atlético Goianiense. Vocês acham que ele não tem vaga? Acho que Natanael tá jogando até de ponta, na verdade, no Atlético Goianiense. Se a gente pegou um time, agora não vou lembrar, o América Mineiro, o lateral do América Mineiro, não sei se eu tô confundindo, mas era o William Matheus. Será que eu tô confundindo? Agora eu não lembro. A gente pegou recentemente esse time que tinha o William Matheus como lateral. Assim, é uma série de jogadores ruins que tem na Série A. Egídio tem mercado na Série A. Óbvio que eu acredito que ele não tem mercado do Fluminense pra cima na tabela. Mesmo no Fortaleza, no Red Bull, não é o perfil do Red Bull, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Aí óbvio que ele não tem mercado. Mas mercado na Série A ainda tem, com certeza. Agora, o segundo ponto que eu falei que ia comentar, que eu não sei se tem mentira ou não nessa questão de não procurou. O Vitor Lessa, que é repórter da Rádio Globo, por sinal, tem canal no YouTube agora, procurem aí, canal do Lessa. Recomendo, o canal do Vitor Lessa, fala bastante lá, repórter da Rádio Globo, e agora tem canal no YouTube também. Maneiro trazer qualidade aqui pro YouTube. Mas ele falou sobre essa questão de Danilo Barcelos, de Egídio, perdão. Na verdade, ele não fala da situação de Egídio, ele fala de Eduardo Duran, que é o ponto de que ele falou que não...
que o Uran falou isso agora, de que não tem conversa nenhuma ainda com o clube não procurou e etc. E provavelmente isso também parte do próprio Eduardo Uran, caso não tenha conversa nenhuma, pressionando o Fluminense para que haja logo a renovação, né? Não duvido nada disso. Mas é engraçado que o Vitor Lessa lembrou de que 4 dias antes do Fluminense comprar Caio Paulista, ele falou com o Eduardo Uran falou que não tinha nada sobre Caio Paulista, não. E obviamente que uma negociação dessa, uma compra dessa não é realizada em 4 dias de negociação, e se for, alguém aí cedeu muito rápido. Então, aí botar até os comentários lá, tá até engraçado, galera, ou seja, Egídio está renovado para 2022. Ou pelo menos está fora, né, mas enfim, já deve com certeza. Se não havia uma negociação antes, depois dessa pressão, provavelmente vai haver alguma negociação. Será que a coletiva hoje ele vai anunciar Egídio até 2025? Vamos ver, enfim. Vou ter que pegar o voo agora, espero estar na coletiva. Comunicação do Fluminense não comunicou ainda como fazer. Até a próxima, valeu.